Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu vitória, irmãos, para estarmos aqui em pé diante dEle, glorificando, exaltando a Ele acima de todo principado, potestade, domínio, poder e nome, declarando que Jesus Cristo é o Senhor e ninguém há que possa falar isso se não for pelo Espírito de Deus, amém? Não, uma pessoa endemoniada não consegue falar isso, né? Então, graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então retomarmos a nossa leitura do livro de Ezequiel, o quarto livro dos profetas maiores, e lermos hoje o capítulo 20, 21 e 22, amém? Vamos continuar vendo aqui, né? A exposição, né, dos pecados, né, do povo de Deus, de Israel, né, as suas abominações praticadas, tudo que eles fizeram que foram contrário aos estatutos, aos juízos de Deus, à vontade do Senhor, né, até Deus se irar e entregá-los ao juízo final, amém? Então nós vamos ver aqui capítulo 20, as abominações da casa de Israel depois do êxodo. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, ao 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, vós vindes consultar-me? Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los ias tu, ó filho do homem, julgá-los ias, faze-lhes saber as abominações de seus pais, e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi a Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, os levei ao deserto, e deles os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir, nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardei os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos, executai-os.
e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais os fiz sair. Também levantei a mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais, pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a mão para lhe dar, então olharam para todo outeiro alto e para toda árvore frondosa, e sacrificaram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, e puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este aonde vós ides, e seu nome tem sido Bamã até o dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações, e quando ofereceis os vossos dons, e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultareis, ó casa de Israel, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis, e o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais, espalhados com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. Vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. Eu vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes, e os que prevaricaram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, ide, sirva cada um a seus ídolos, pois que a mim me não querereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo nome, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali me deleitarei neles, e ali mandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós ante os olhos das nações, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a mão para a dar a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos, de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos,
ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul e derrama as tuas palavras contra o sul e profetiza contra o bosque do campo do sul. E diz ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca, não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: Senhor Jeová, eles dizem de mim, não é este um dizedor de parábolas? Capítulo 21, a espada do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. E dize: a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti e tirarei a minha espada da bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte, e saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles, com quebrantamento dos teus lombos e com a amargura. E será que quando eles te disserem: por que suspiras tu? Dirás: por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que vem e se realizarão, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetize e diz: assim diz o Senhor, a espada está afiada e também acacalada para matar, está afiada para reduzir, está acaçalada. Alegrar-nos-emos, pois a vara do meu filho é que despreza todo madeiro, e foi dada a caçalar para ser manejada. Esta espada está afiada e está acaçalada para ser posta na mão do matador. Grita e geme ao filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Espantos terá o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na tua coxa, porque se faz uma prova. Que seria se não existisse a própria vara desprezadora, diz o Senhor Jeová? Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate as mãos uma na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará, a espada é dos atravessados, dos mortalmente feridos, e entrará neles até as recâmaras, para que desmaie o coração e se multipliquem os tropeços contra todas as suas portas. Pus a ponta da espada, que foi feita como raio e está reservada para matar. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos uma na outra e farei descansar a minha indignação, eu, o Senhor, falei. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde venha a espada do rei da Babilônia, ambos procederão de uma mesma terra, põe neles marcos indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá, dos filhos de Amon, e contra Judá, em Jerusalém, a fortificada. Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos 2 caminhos, para fazer adivinhações, aguçará as suas flechas, consultará os terafins, atentando nas entranhas. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arietes, para abrir a boca a matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. E será aos olhos deles como adivinhação vã, pois foram ajumentados com juramento entre eles, mas ele se lembrará da maldade, para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Jeová:
visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que viestes em memória, sereis apanhados na mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade, assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa, esta não será a mesma, exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés, a porei, e ela não será mais até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová, acerca dos filhos de Amon e acerca do seu desprezo, dize, pois, a espada está desembainhada, a caçalada, a sacalada, para a matança, para consumir, para reluzir. Entretanto que te vem vaidade, entretanto que te adivinham mentiras, para te porem no pescoço dos ímpios, mortalmente feridos, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Torne a tua espada a sua bainha, no lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento te julgarei. E derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo, e do meu furor entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás de pasto, e ao teu sangue estará no meio da terra, e não virás em memória, porque eu, o Senhor, o disse. Capítulo 22, as abominações de Jerusalém. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E diz: assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, e ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste, os meus sábados profanaste, homens caluniadores se acharam em ti para derramarem o sangue, e em ti sobre os montes comeram, e perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava impura na sua separação humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue, usura e lucros tomaste e usaste de avareza com teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. E eis que bati as mãos contra a tua avareza, de que usaste por causa de teu sangue, que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, o disse, o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. E tu serás profanado em ti mesma aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória, todos eles são bronze, estranho e ferro, e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornarão. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles,
a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei, e congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não estás purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoraram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e dos meus sábados escondem os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal, não adubada, vendo vaidade, profetizando-lhes mentira e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus, né? Após Deus aí expor os pecados, as abominações aí do povo, né? E porque a espada estaria vindo sobre eles, né? E colocando diante deles o que eles fizeram, provocando a ira e o furor do Senhor. Amém, amados? Né? Então nós vamos finalizar orando e elevando nossos pensamentos diante do Deus Todo-Poderoso, que não tem, né, limites para operar as suas obras sobre as nossas vidas, né, porque para Ele nada é impossível, né? Então, para Deus nada é impossível operar na minha vida, na tua vida, quando você crê, quando você acredita, quando você deposita nele a sua fé, a sua esperança e tem ele como a sua salvação. Amém? Então, ninguém aqui possa impedir os pensamentos de Deus, né? E que nós possamos, então, ficarmos firmes diante dele, em espírito, em verdade, carregarmos a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus, né? A cada dia crescendo na graça, no temor de Deus e buscando, né? Estarmos no centro da vontade dele. Amém? Pai amado, Deus querido, Deus de Israel, Deus dos patriarcas de Israel, é a Ti que nós elevamos nossos pensamentos, declaramos a Tua soberania, o Teu poderio, a Tua majestade, ao único Deus, Criador de todas as coisas, do céu, da terra e de tudo que nela há, Senhor. Em nome de Jesus, ó Senhor Jeová dos exércitos, que nós te agradecemos por todos os teus atos de amor, por cada momento que o Senhor tem operado em nossas vidas, a tua obra, o teu querer, a tua vontade. Continua assim no controle, na direção de todas as coisas na minha vida, na vida dos teus servos e daqueles que estão te buscando a cada dia mais e mais em espírito e em verdade, meu Pai. Que todo empecilho, que todo embaraço, toda ação contrária venha a ser repreendida pelo poder que é no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meu Pai. É em nome dele que nós te agradecemos por tudo e te pedimos todas as coisas. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe. Fique com Deus. Eu sou o pastor Giovanni, da Igreja Evangélica Pentecostal, Filhos de Sião, aqui em Francisco Morato, na Travessa dos Papas, número 28, no Jardim Aparecida. Domingo, culto da família, às 18 horas, com uma palavra de bênção e de vitória para a tua vida. Graça e paz e até amanhã, se o Senhor permitir.